Olá, boa tarde. Eleições históricas. Em meio à pandemia, os eleitores foram às urnas para escolher prefeito e vereador com toda a proteção necessária para evitar a disseminação do novo coronavírus. Apenas 23% dos eleitores não compareceram, um número considerado pequeno diante da situação. No Jornal da Justiça de hoje, você acompanha as informações sobre o primeiro turno das eleições. Vamos agora a outros destaques. Seguindo a tradição, o resultado do primeiro turno é divulgado no mesmo dia. Houve atraso de pouco menos de 3 horas para a totalização. Mesmo assim, o TSE concluiu a apuração dos votos antes da meia-noite. 7 capitais elegem prefeitos. Em 18 haverá segundo turno. E ainda os efeitos da pandemia do coronavírus nas empresas e pequenos comércios do país. Na primeira reportagem especial sobre o assunto, o drama de quem teve de fechar as portas. Estou fechando parte da minha vida. E nesse domingo, o brasileiro deu mais um exemplo de cidadania. Milhões de pessoas foram às urnas eleger prefeitos e vereadores. Mesmo com a pandemia do coronavírus, as eleições foram tranquilas em todo o país. Título de eleitor na mão e cidadania na cabeça. Mais de 100 milhões de brasileiros saíram de casa nesse domingo com a missão de eleger prefeitos e vereadores. O processo nos 5.567 municípios não teve grandes incidentes. Menos de 1% das urnas apresentaram defeito e tiveram de ser substituídas. Neste ano, houve uma preocupação a mais. A eleição entra para a história como a primeira em meio à pandemia. Eleitores mesários tiveram de seguir normas rigorosas de segurança, com uso de máscaras, protetores faciais e álcool em gel. O impacto mais significativo foi na apuração dos votos. Houve atraso de pouco menos de 3 horas para a totalização. Mesmo assim, o TSE concluiu a apuração dos votos antes da meia-noite. O presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, foi categórico ao assumir problemas técnicos no processamento, mas garantiu que a segurança das informações não foi afetada. Lamento, sinceramente, o atraso ocorrido. Ele decorreu provavelmente do aumento das medidas de segurança que nós trouxemos para o sistema e de uma possível falha em um dos processadores. Mas gostaria de repetir que não houve qualquer risco para a integridade do sistema e para a fidedignidade dos resultados. Florianópolis foi o primeiro município a ter a votação concluída. Maceió, a última. Na eleição deste ano, mais uma novidade. A contagem dos votos passou a ser centralizada no Tribunal Superior Eleitoral. A centralização da totalização no Tribunal Superior Eleitoral, que na entrevista coletiva anterior eu observei que não tinha simpatia, até porque era a primeira vez que se fazia, foi uma recomendação da perícia da Polícia Federal em nome de se prover maior segurança à totalização. Foi uma decisão técnica decorrente de uma recomendação da Polícia Federal. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o índice de abstenção foi de 23%, número próximo do das últimas eleições presidenciais, em que 20% dos eleitores não votaram. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, esteve no TSE e elogiou a condução do pleito em plena crise sanitária. Eu parabenizo primeiramente os tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral na pessoa do ministro Luiz Roberto Barroso, pela organização exemplar de toda essa eleição sem qualquer incidente. Mas mais importante é parabenizar o cidadão brasileiro que, em meio a essa pandemia, compareceu às urnas. Emocionante ver pessoas deficientes, pessoas idosas fazendo questão de revelar ao mundo que realmente o Brasil é verdadeiramente um Estado democrático de direito.
O Ministério da Justiça divulgou um balanço de ocorrências das eleições municipais. Em todo o país, a atuação das Forças Integradas de Segurança, com mais de 300 mil policiais civis, federais, guardas municipais e militares, ajudaram a combater os crimes eleitorais. De acordo com o Ministério da Justiça, nesse primeiro turno foram registradas mais de 2.000 ocorrências de crimes eleitorais, como boca de urna e compra de votos. Os dados constam na Operação Eleições 2020, coordenado pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça. Segundo o governo, 300 mil pessoas das áreas de segurança trabalharam nessas eleições. A tecnologia usada pela Polícia Federal, como drones, ajudou na identificação e registro das ocorrências. Essa também foi a primeira vez que foi possível integrar os dados estaduais e federais em uma plataforma digital, capaz de identificar, inclusive, fake news. Investir em tecnologia hoje é a prioridade 01 do Ministério. Então, certamente o que nós temos hoje não será suficiente para as próximas eleições e nós vamos buscar constantemente aprimorar a nossa tecnologia da informação para prevenir e descobrir ilícitos. O boletim aponta ainda 38 crimes contra candidatos, 144 por ameaça, 11 por tentativa de homicídios. No total, foram registradas no país, nesse domingo, mais de 3.000 ocorrências, incluindo crimes eleitorais e demais tipos de crimes. Eleitores de 25 capitais do país foram às urnas nesse domingo. Ficaram de fora Brasília, que não tem prefeito, e Macapá, que teve as eleições adiadas. 7 capitais elegeram seus prefeitos, 18 terão segundo turno no próximo dia 29. Das 7 capitais que já definiram o resultado, apenas uma delas, Salvador, não reelegeu seu atual prefeito. Os eleitores escolheram o atual vice, Bruno Reis, para ocupar o cargo. Em Belo Horizonte, Alexandre Calil foi reeleito. Também conseguiram se manter no cargo os prefeitos de Curitiba, Rafael Greca, de Florianópolis, Jean Loureiro, de Natal, Álvaro Dias, de Palmas, Cíntia Ribeiro e de Campo Grande, Marquinhos Trade. Outras 18 capitais vão definir a disputa em segundo turno. Por causa do apagão no Amapá, as eleições em Macapá foram adiadas. Com isso, na capital, a escolha do prefeito ficou marcada para o dia 13 de dezembro. Um eventual segundo turno será disputado no dia 27 do próximo mês. E é bom enfatizar que o eleitor que não conseguiu votar nesse fim de semana deve justificar a ausência. A novidade este ano é que é possível justificar a ausência pelo e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral. A partir desta segunda-feira, o eleitor tem 60 dias para isso, ou seja, o prazo termina no dia 14 de janeiro. Além do aplicativo, a justificativa também pode ser feita pela internet, no sistema Justifica. É necessário preencher um formulário online com informações pessoais, declarar o motivo da ausência e anexar um comprovante, como atestado médico, bilhete de viagem. Outros documentos também podem ser aceitos a critério do juiz. O eleitor pode acompanhar a tramitação do pedido pelo aplicativo e-Título ou pelo site do sistema Justifica. Você pode fazer o pedido pelo site do Justifica fora do dia da eleição ou acompanhar um pedido que você fez anteriormente, inclusive pelo e-Título. Então, se você tiver um pedido de justificativo fora do dia da eleição feito pelo e-Título, você recebe um comprovante com um número que você pode consultar. Você pode consultar esse número tanto pelo próprio aplicativo quanto pelo sistema Justifica, na internet, pelo site normal. O eleitor que não justificar o voto fica em débito com a Justiça Eleitoral, pode pagar multa e ainda ficar proibido de tirar passaporte e fazer matrícula em instituições de ensino superior. Quem não votar em 3 turnos seguidos, não apresentar a justificativa e não quitar as multas, pode ter o título de eleitor cancelado. E a justificativa ela também pode ser feita pelo site justificativa.tse.jus.br. E você vai ver a seguir as informações sobre a 6ª edição do Seminário de Soluções Práticas para os Problemas da Justiça Criminal. O evento será realizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Constituição protege o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Começa amanhã a 6ª edição do seminário Justiça Criminal, realizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O evento vai durar 2 dias. O seminário será realizado por meio virtual. O objetivo é debater os desafios enfrentados pela Justiça Criminal, como a aplicação da Lei Penal e Processual Penal. Vão participar magistrados, servidores do Ministério Público, Defensoria Pública e Segurança Pública. Há 6 anos, a Justiça do Distrito Federal vem tentando diminuir os obstáculos para garantir uma justiça mais eficiente e ampla. No seminário do ano passado, o tribunal discutiu temas como abuso de autoridade, inquérito policial e crimes virtuais. O evento será transmitido pela plataforma Zoom, das 9 horas da manhã até o meio-dia, amanhã e quarta-feira. Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com o diretor-geral da Escola de Formação Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Dr. Jorge Lopes Leite, que é coordenador do evento. Boa tarde, desembargador, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. É um prazer estar com vocês para prestar esses esclarecimentos aos seus inúmeros rádio-ouvintes. Boa tarde. Bom, 6ª edição, o que a gente pode esperar deste seminário este ano de 2020? Olha, o seminário visa reunir os protagonistas do processo penal, aqueles que são responsáveis pela formação, condução, provas e tudo mais. Então, o juiz, o promotor, o delegado, o advogado, o defensor público, o policial militar, todos estarão reunidos para discutir os problemas atuais e os desafios que são impostos pelas leis que mudam a dinâmica social, né? Todos esses fatores e que às vezes desagam em arestas, né, entre esses protagonistas. Dificilmente um vai concordar com o outro. Evidentemente nós temos posições dialéticas, né, e diferenciadas, né? A visão do juiz é uma, a visão do promotor é outra, a visão do delegado é outra, do defensor é outra, e nós vamos tentar estabelecer alguns parâmetros civilizatórios, né, de relacionamento, de respeito, né, a cada instituição, né, que afinal de contas todos somos essenciais à realização da justiça, né? Então, o que se pode esperar realmente é uma discussão, né, que começa com a palestra inaugural do ministro Noronha, né, sobre as relações entre o juiz, exatamente sobre as relações entre o juiz, o promotor, o delegado, o advogado e o defensor público, né? Todos. Então, é uma convocação que se faz para aglutinar algumas ideias centrais e consensuais a respeito da atuação de cada um desses protagonistas dentro do processo penal. Vamos discutir o sistema de justiça digital, que o mundo deu uma guinada de 180 graus com a pandemia do Covid, né? E nós temos que encontrar outras fórmulas, né? Mudando um modelo burocrático, né? Que começou com as tradições que herdamos de Portugal, né? Um processo muito burocrático, muito cheio de carimbos, né? E somos obrigados agora a continuar, né? A distribuição da justiça de outra forma completamente diferente, que é o sistema de justiça digital, o PJE, as sessões virtuais, né? Então, é uma questão importante, né? O sistema de justiça digital, a cadeia de custódia, que é uma novidade trazida pelo pacote anticrime, né? A necessidade de preservar, e documentar e registrar todo a coleta de evidências no local do crime, né? Uma coisa muito de grande importância para assegurar as garantias ao indivíduo diante da capacidade do Estado, né? de perscrutar nossa vida privada, né?
Hoje a polícia tem instrumentos muito invasivos, então é preciso a documentação e o registro da cadeia de custódia para saber, desde o momento da produção de uma evidência, da coleta de uma evidência no local do crime, até o momento em que ela é apresentada como prova, né? E saber tudo o que aconteceu durante esse trajeto. Então, é um registro de todos os eventos que se sucederam à primeira coleta da evidência no local do crime. E temos ainda o problema das audiências virtuais. Ainda um prato que está sendo digerido aos poucos, é difícil, alguns não aceitam como fazer um processo penal chegar ao seu final sem que o réu esteja diante do juiz, quem seja olhado um vis-a-vis, olho no olho, né? Então, há muitas críticas, há muitos problemas, há muitas polêmicas a respeito desse tema, né? E nós vamos tentar encontrar uma linguagem comum que nos possibilite, cada um na sua atribuição, mas chegar ao resultado que é o que todos nós queremos, uma justiça transparente, rápida e eficaz. Essa pluralidade de ideias, né? Isso que garante o crescimento, o avanço. É importante o debate entre todos os atores envolvidos, né? Desembargador, eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Justiça. A gente volta a se encontrar daqui a alguns minutinhos, a partir de 13h, no programa Jornal da Justiça Entrevista, onde teremos mais tempo para abordar as outras questões que serão debatidas no seminário. Muito obrigada pela participação até agora e daqui a pouquinho. Eu acredito que para mim também foi muito proveitoso e daqui a pouco estaremos juntos novamente. Obrigada, desembargador. E você vai ver a seguir o drama das empresas que fecharam as portas durante a pandemia. A Constituição Federal de 88 surgiu com o espírito de redemocratização. Ao lado dos direitos fundamentais, o Constituinte deu especial atenção à estruturação da administração pública e suas atividades. Definir contornos íntegros para a atuação da administração pública é projeto institucional ininterrupto, e a Constituição Federal Brasileira é um forte pilar nesse importante propósito. Seus 32 anos merecem ser celebrados. O Superior Tribunal de Justiça confirmou que juízo da recuperação tem competência para definir destino de depósito recursal em processo trabalhista. A decisão foi da segunda sessão ao decidir conflito de competência que envolvia uma vara de recuperação judicial de São Paulo e o juízo trabalhista em Salvador. Os ministros entenderam que o juízo responsável pela recuperação judicial de uma empresa tem competência para execução de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive em relação à destinação dos depósitos recursais feitos no âmbito de processo trabalhista. A empresa alegou que o pedido de recuperação judicial foi deferido no Foro de São Paulo e foi determinado também que fossem suspensas todas as execuções que tramitavam contra ela. Mas, depois da decisão, o juízo trabalhista de Salvador autorizou o levantamento de valores relativos a um depósito recursal, com fundamento de que esse montante não integraria o patrimônio da empresa, já que o depósito foi realizado antes do deferimento da recuperação. A defesa alegou, então, no STJ que os valores pertenciam a ela e, por isso, somente o juízo da recuperação judicial poderia decidir sobre a destinação deles. A relatora do recurso, ministra Isabel Galotti, destacou que após a edição da lei que regula a recuperação judicial, as decisões da segunda sessão do STJ passaram a seguir o entendimento de que é competência do juízo falimentar resolver pedido de levantamento de depósito recursal efetuado pela empresa falida nos autos de processo trabalhista. A relatora explicou que a legislação vigente prevê que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Afirmou ainda que, como o depósito recursal trabalhista tem natureza de garantia e não de pagamento antecipado, a competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração do crédito e, após a liquidação, à habilitação no quadro geral de credores. Ao decidir o conflito de competência, a segunda sessão considerou também que a alteração recente na lei, com a reforma trabalhista, possibilitou a isenção do depósito prévio às empresas em recuperação judicial e a possibilidade de sua substituição por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. O entendimento foi unânime.
O Jornal da Justiça exibe a partir de hoje uma série especial sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus nas empresas e pequenos comércios do país. Os prejuízos, as mudanças necessárias e também os desafios para se manter ativo e voltar a crescer. Nesta primeira reportagem, a gente mostra o drama de quem se viu obrigado a fechar as portas. Para alguns empresários, a medida foi temporária e o desafio agora é trabalhar pela recuperação do negócio. Mas para muitos outros, os prejuízos foram tão grandes que a única alternativa foi encerrar as atividades definitivamente. Estou fechando parte da minha vida. Eu mais morava aqui do que na minha própria casa. O desabafo é da comerciante Lucimar Calil, a dona Lu, de 67 anos. Muito conhecida numa quadra comercial da Asa Norte de Brasília, onde ela tocava um restaurante junto com o irmão Acácio. Acompanhamos a última noite de funcionamento. Frequentadores assíduos estavam lá. É uma saudade que já dá, né? Porque isso aqui é antigo, desde quando eu era criança. Que tem aqui, né? Foi passando e agora tá finalizando, né? Perdendo um bar tradicional que agrada as famílias. O restaurante funcionou durante 48 anos. Uma história que começou com os pais de Dona Lu e de seu Acácio. As dificuldades econômicas tiveram um peso grande na decisão de fechar o negócio. As crises anteriores vêm acumulando uma série de dificuldades. E agora, com a pandemia, tudo isso se intensificou. Com a pandemia de coronavírus, o movimento caiu 60%. Os donos tiveram que reduzir o número de funcionários de 12 para 8 e passaram a vender pratos executivos, sobretudo por delivery. Mas isso não foi suficiente para segurar o negócio. Hoje, o restaurante acumula dívidas tributárias. Nós pretendemos aderir aos programas do governo, tanto federal quanto distrital, e parcelar essas dívidas o máximo de vezes possível para poder continuar levando a vida no momento. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE no pico da pandemia em julho revelou: 4 em cada 10 empresas pararam as atividades temporariamente ou para sempre. A maioria de pequeno porte, com até 49 empregados. Segundo o Sebrae, para as micro e pequenas empresas, o principal problema foi o acesso ao crédito e ainda é, embora em menor escala. Mais de 57% das micro e pequenas empresas precisaram obter crédito no mercado e apenas 11% dessas empresas conseguiram o crédito. Hoje esse número já está um pouco melhor, nós estamos falando de 31% das empresas com acesso ao crédito, mas ele ainda precisa melhorar. Na reabertura, o dono deste restaurante teve que pegar um empréstimo no banco para pagar dívidas. Isso depois de tentar muito segurar as despesas. Demitiu 2 funcionários, colocou 3 em contrato de suspensão da carteira de trabalho e depois teve que mandá-los embora também. Conseguiu reduzir o aluguel pela metade e aumentou o serviço de delivery. Hoje, seu Jael respira um pouco aliviado. Agora estamos esperançosos que com a volta da presencial a gente consiga superar essa crise e a gente consiga sair dessa e conseguimos chegar a contento no final do presente exercício. Continuar no mercado não está fácil para muitos empresários. A saída pode ser um plano de recuperação judicial que deve ser aceito pelos credores. Quais são os benefícios disso? São taxas e juros menores, vai ter um deságio, vai ter alongamento dos prazos para pagamentos, como, por exemplo, dívidas tributárias podem ser parceladas até em 84 vezes. No entanto, dívidas trabalhistas são apenas 12 vezes. Micro e pequenas empresas terão um plano especial, onde poderão ter parcelas de até 36 vezes, porém terão uma carência de 180 dias. A retomada dos negócios vem ocorrendo de forma gradual. Nós já temos mais de 80% das empresas abertas e funcionando normalmente. No entanto, o seu faturamento ainda não é equivalente ao anteriormente à pandemia.
Atualmente, nós temos uma redução de faturamento de 36%, quando no início da pandemia esse número chegou a 70%. Então, as empresas ainda precisam de algum tempo para retomar integralmente as suas atividades, integralmente o faturamento. O economista Newton Marques diz que a atividade econômica vem se recuperando e na esteira o que se espera é a retomada no nível de emprego. E que o país passe longe de uma segunda onda da pandemia. Se nós não tivermos problema com a segunda onda da pandemia que está acontecendo na Europa, isso vai ser muito bom porque nós podemos sair na frente. Porque todas as medidas que foram tomadas pelos governos, principalmente pelos governos estaduais, fizeram com que essa pandemia não se propagasse tanto. E isso daí vai ser muito positivo para que no próximo ano a gente consiga ver a atividade econômica se recuperando e, com isso, aumentando a oferta de empregos e, consequentemente, reduzindo o desemprego. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Só para reforçar, quem não votou pode justificar pelo site. A justificativa também pode ser feita pelo site, anote aí novamente, é o site justificativa.tse.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto em instantes com o JJ Entrevista. Até já já.